O efeito das eleições municipais no cenário político nacional, na entrevista do dia com Marília de Aflândoli. Entrevisto Alberto Goldman, político de expressão na vida pública nacional, que já foi deputado estadual, federal, ministro de Estado e governador do estado de São Paulo. Hoje, Alberto Goldman é vice-presidente nacional do PSDB. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Boa noite. E uma oportunidade ótima, logo depois, do processo eleitoral, de ouvir de você sobre o seu partido, que há um consenso de analistas que o PSDB saiu vitorioso dessas eleições. Eu quero ouvir de você se politicamente o PSDB saiu mais forte. Eu acho que se você analisar simplesmente quantitativamente, saiu mais forte. Elegeu mais prefeituras, elegeu prefeituras mais importantes, grandes cidades, capitais. Portanto, ele, evidentemente, se incorporou. Agora, essa avaliação do mais forte, mais fraco, é preciso aprofundar um pouco mais as coisas, né? Foi uma vitória eleitoral? Sim, foi uma vitória eleitoral expressa pelos números. Mas por quê? Quais são as razões disso? Eu acho que esse processo eleitoral teve duas marcas fundamentais. Uma principal delas, a população queria tirar o PT. Ponto final. Tira essa gente daí. Já havia esse sentimento em 2014. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós demos, o PSDB, o Aécio deu uma lavada na Dilma, aqui em São Paulo. Foi um negócio brutal, uma enormidade. A Dilma tirou essa diferença no restante do país e principalmente nos grotões do país. Então, aqui já se deu, e em alguns estados também se deu. Agora, na eleição municipal, o que acontece fundamentalmente é que a população, praticamente em todo o país, disse: nós não queremos mais o PT. PT fora, independentemente de qualquer juízo de valor agora, PT fora. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que, em função já do desgaste do PT e em função do desgaste da política em geral, dos episódios todos que nós estamos vivendo há 2 anos, de investigações, de gente na cadeia, de ministro na cadeia, Zé Dirceu está na cadeia, Palocci está na cadeia, Eduardo Cunha está na cadeia, quanta gente na cadeia, direções de partido inteiras, deputados, senadores, caçados, afastados, na população, um sentimento de ódio, de nojo com a chamada classe política, se expressou nessa eleição. E o PSDB foi o beneficiário desse momento. Primeiro que o PSDB era o polo de oposição ao PT. Você tinha um binário aqui no Brasil, né? É PT e PSDB, as duas grandes disputando, polarizados. No momento que o PT sofre esses efeitos, aonde é que o eleitor vai? O eleitor vai para o lado oposto, que foi o PSDB. Mas o eleitor tinha alternativas também. Não tinha. Em São Paulo. Não tinha. Você deixa muito claro, Goldman, a questão dessa onda antipetista e que o PSDB... E antipolítica. E antipolítica. Por isso que em alguns lugares, aí é que está. Alguns políticos não conseguiram dar o passo adiante porque teve essa barreira. E outros que apareciam como não sendo políticos, não tem nada com a política, são novos, novatos. Eu vou dar um exemplo, eu não vou nem usar São Paulo, vou usar o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre, a vitória foi de um deputado federal do PSDB. O PSDB é um partido fraco, tem um deputado federal só, um no estado inteiro, que é exatamente o vereador Nelson... também, né? Parece o vereador que tem também, um, né? O estadual também tem poucos. Que é o Nelson Marquesan. Nelson Marquesan, candidato, derrota os 4 partidos tradicionais do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil onde os partidos existiam como figuras politizado, um estado muito politizado. Então, o PP, partido da direita conservador, muito forte lá. O PT é um partido tradicional fortíssimo no Rio Grande do Sul. O PMDB, de Pedro Simão, de Rigoto, de Jobim, de tantas figuras históricas do MDB, do velho MDB e do PMDB, né? E que mais? Tem mais um ainda, mais um quarto partido que estão... Eu não... Enfim, todos os partidos tradicionais. Agora. Vai um jovem do PSDB, que é do PSDB, o PSDB foi o polo de oposição, um forte polo de oposição ao PT,
Mas também mas também nessa onda de que o que importa é o gestor, a eficiência, porque há uma frustração muito grande sobre resultados. Nelson Marquesan nunca foi gestor de nada. De nada, de mas nada. Mas Nelson Marquesan foi apenas um rapaz novo, está no segundo mandato de deputado federal, né? É o único deputado federal. Tem uma divisão no PSDB fortíssima no Rio Grande do Sul, uma ala comandada pela Ieda Cruz, ex-governadora, que saiu muito desgastada do governo, quer dizer, o PSDB saiu desgastado do governo, e, no entanto, agora ele se elege. Mas então, aqui em São Paulo, você disse, nem vou falar por São Paulo, falou de Porto Alegre. Trazendo aqui para São Paulo também um fenômeno que foi surpreendente, a eleição do Dória no primeiro turno e um perfil que fazia questão de dizer que não era político e sim um gestor e prometendo a eficiência na administração pública e mostrando que é o que não existia numa administração petista. Muito bem, eu vi no seu blog, eu leio os seus artigos, Goldman, porque você é um político ideológico, historicamente, seja, na sua vida política. Eu tenho ideias, né? Nas ideias, não, todos deveriam ter ideias, e voltada para a sociedade, todos têm para ideias, o bem social. Quer dizer, a política como um mecanismo fundamental para a transformação. Né, para mais qualidade de vida, para tudo isso. E você fez duras críticas, foi contra a candidatura do Dória, exagerou até dizendo que era uma desgraça para o PSDB. Mas o que importa? Você acha eu quero que eu exagerei? saber. Eu não acho. Acho que exagerou. Pois é, né? eu acho o seguinte: o PSDB se caracteriza na sua história por ter lideranças políticas expressivas que nunca foram outra coisa a não ser lideranças políticas. Começa Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Geraldo Alckmin, José Serra, todas as figuras são intelectuais, acadêmicos, professores, nunca tiveram nenhuma atuação empresarial. No momento que você desqualifica a função política, você está desqualificando todos esses também ao mesmo tempo. Então, esse que é o elemento, quando eu digo que é uma desgraça, eu digo o seguinte: a eleição de alguém que desqualifica a política é uma desgraça. Não é a pessoa dele, não é a questão da pessoa física do eleito, da pessoa eleita. Mas o PSDB foi oportunista, então? Entrou nessa onda de candidatos que se apresentavam exatamente não como um perfil político, mas um perfil de gestor? Não como uma Ou norma, como o novo, a novidade? Não como uma norma, não como um objetivo. Não houve esse objetivo, tanto é que você tem candidaturas em outros estados, em vários estados, que são tradicionais, candidatos até à reeleição. Homens até que tiveram uma boa expressão como prefeitos, como o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, muito bem avaliado, suou a camisa para conseguir se eleger. Por quê? Porque também o sentido do novo, do contra os antigos, contra a política. E o Arthur Virgílio é um homem da política, da história da política, desde o pai, desde o avô, né? A família toda. Então, esse sentimento antipolítica e esse sentimento antipetista foi o que vigorou, o que presidiu o processo dessas eleições. É isso que foi. Não houve vitórias ou derrotas de uma pessoa, de uma figura. Por mais que uma figura estivesse mais próxima das vitórias ou das derrotas, não houve isso daqui. E nem o próprio partido. Eu digo o seguinte: essa polarização acabou, porque o PT acabou. Acabou a polarização, no momento que acabou o PT e acabou a polarização, o PSDB vai ter que encontrar o seu caminho, porque o PSDB não vai ser mais o polo de oposição. Ou o PSDB encontra o seu caminho para poder dizer alguma coisa diferente do que ser contra o PT em 2018, ou vai ser também um processo de empurrar o próprio PSDB também para fora. A população não quer nada daquilo que tinha até hoje, quer alguma coisa nova. O quê? Eu também não sei. Alckmin está credenciado como a liderança mais forte, com a vitória de São Paulo e outras que ele, no estado de São Paulo e outras que ele apoiou. Eu não consigo, no PSDB? Eu não consigo vislumbrar uma pessoa física para isso. Né? Ainda não? Não consigo visualizar. Eu acho que nós temos 3 grandes nomes históricos do nosso partido que têm disputado as grandes eleições, governador, presidente da República, todos eles já disputaram os 3 nomes. Aí eu diria que se nós não soubermos agir com cabeça, com inteligência nesse processo, o povo vai jogar todo mundo, inclusive eles, para fora. Muito obrigada, Goldman.
Uma boa noite. Boa noite.